Sobre estratégia, é a direção de longo prazo de uma organização. A capacidade de antecipação e a adequação à realidade é a essência da estratégia. A adequação da organização ao seu ambiente, teoria de competir. Estratégia é como eu vou fazer o quê? Para onde eu vou? Como é que eu vou fazer para chegar em tal lugar? Mas a estratégia não é só um ato de empresas. Existe um termo chamado strategizing, né? Os desafios de uma perspectiva prática, traz uma noção de que a estratégia tem uma abordagem prática, trata a estratégia como uma atividade. Estratégia não é apenas um atributo de empresas, mas também uma atividade exercida por pessoas. Nós fazemos estratégia, né? Estrategiar poderia ser um verbo. Faz sentido? Porque a gente faz estratégia todo dia, né? Como é que eu vou fazer para fazer minha esposa sair comigo lá no sábado à noite, aquela coisa. Né? Criar uma estratégia para conseguir algo, né? Então a estratégia está no nosso dia a dia. A gente tem que parar para pensar nisso, né? E eu sempre lembro que ou você tem um plano ou você faz parte do plano de alguém. Já pensaram nisso? Ou você tem uma estratégia ou você faz parte da estratégia de alguém, né? E no campo dos negócios, no campo pessoal também. A estratégia é algo que as pessoas fazem, né? Só para a gente lembrar disso. E aí, falando em estratégia, vamos levar para um nível bem mundial, digamos assim. Esse momento aqui que foi um momento interessante da história. Tema de estratégia. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. And Apple has been, well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. In 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple, it changed the whole computer industry. In 2001, we introduced the first iPod. And it didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. Well, today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, 3 things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. And here it is. No. Actually, here it is, but we're going to leave it there for now. So, before we get into it, let me
Let me talk about a category of things. The most advanced phones are called smartphones, so they say. And they typically combine a phone plus some email capability, plus they say it's the internet, sort of the baby internet, into one device, and they all have these plastic little keyboards on them. The problem is that they're not so smart and they're not so easy to use. So if you kind of make a Business School 101 graph of the smart axis and the easy to use axis, phones, regular cell phones are kind of right there. They're not so smart and they're not so easy to use. But smartphones are definitely a little smarter, but they actually are harder to use. They're really complicated. Just for the basic stuff, people have a hard time figuring out how to use them. Well, we don't want to do either one of these things. What we want to do is make a leapfrog product that is way smarter than any mobile device has ever been and super easy to use. This is what iPhone is. Okay? So, we're going to reinvent the phone. Now, we're going to start with a revolutionary user interface. Is the result of years of research and development, and of course it's an interplay of hardware and software. Now, why do we need a revolutionary user interface? I mean, here's 4 smartphones, right? Motorola Q, the BlackBerry, Palm Treo, Nokia E62, the usual suspects. And what's wrong with their user interfaces? Well, the problem with them is really sort of in the bottom 40 there. It's this stuff right here. They all have these keyboards that are there whether you need them or not to be there. And they all have these control buttons that are fixed in plastic and are the same for every application. Well, every application wants a slightly different user interface, a slightly optimized set of buttons just for it. And what happens if you think of a great idea 6 months from now? You can't run around and add a button to these things. They're already shipped. So what do? It doesn't work because the buttons and the controls can't change. They can't change for each application, and they can't change down the road if you think of another great idea you want to add to this product. Well, how do you solve this? It turns out we have solved it. We solved it in computers 20 years ago. We solved it with a bitmap screen that could display anything we want, put any user interface up, and a pointing device. We solved it with the mouse, right? We solved this problem. So how are we going to take this to a mobile device? Well, what we're going to do is get rid of all these buttons and just make a giant screen. A giant screen. Now, how are we going to communicate this? We don't want to carry around a mouse, right? So what are we going to do? Oh, a stylus, right? We're going to use a stylus. No. No. Who wants a stylus? You have to get them and put them away and you lose them. Yuck. Nobody wants a stylus. So let's not use a stylus. We're going to use the best pointing device in the world. We're going to use a pointing device that we're all born with. We're born with 10 of them. We're going to use our fingers. We're going to touch this with our fingers. And we have invented a new technology called multi-touch, which is phenomenal. It works like magic. You don't need a stylus. Eu lanço uma pergunta para vocês assim. Por que o iPhone fez tanto sucesso, ou é tanto sucesso no mundo e hoje é... E aí esse exemplo é um exemplo mundial. Ismael, mas tu tem que lembrar que os caras têm muito dinheiro, e os caras têm como fazer esse tipo tem uma equipe grande lá de estratégia que pensa um produto novo, não sei o quê, nós não temos condições de fazer nada diferente do ponto de vista do nosso usuário. Será? Vou mostrar outro exemplo para vocês. Tudo bem, vizinha? Salgada? Na Ave é um apelido carinhoso que eu dei ao meu carrinho de pipocas, porque é daqui que eu realizo meus sonhos. Oi, vizinha. Chegou na hora. Tá estourando a quentinha de bacon. Meia, então já tá saindo doce aqui a quentinha. Aqui é assim, uma panela de cada sabor, tem que ir alternando, porque senão não vem se fazer. Somos em vários vendedores de pipoca aqui no Anel Central de Curitiba, aproximadamente 70. Começou a sair o cheirinho de pipoca, forma fila. É assim, sem parar um minuto.
Peraí. Paranaense come tanta pipoca assim, gente? O anel central de Curitiba tem 13 quilômetros. 70 pipoqueiros, então um pipoqueiro a cada 200 metros. Todos vendem pipoca sem parar, é isso? Não. Não? Não. Vendo muito mais, oferecendo um produto de qualidade. Quando eu tive a minha autorização para poder vender pipoca aqui, eu fui fazer uma pesquisa de mercado, o que era ser pipoqueiro nesse ponto de vendas. Percebi que 3 itens no meu carrinho de pipoca, que é qualidade, atendimento e o asseio, já seria diferente dos meus concorrentes. Então, eu só trabalho com o milho importado, insumos da melhor qualidade, sempre prezei muito pela higiene e principalmente a qualidade no atendimento. Oi, vizinha, boa tarde. Chegaram bem na hora. O bom empreendedor olha para o seu concorrente o tempo todo. Assim como ele olha para o seu cliente, ele olha para o seu concorrente. Se eu perguntar agora para você, se você conhece algum produto que não tenha pelo menos um concorrente, você não vai achar. Então, se qualquer produto tem pelo menos um concorrente, o que você tem que fazer? Olhar o padrão que existe, agregar algum valor para que você tenha um diferencial. Agregar valor é mostrar ao cliente que o produto que ele está levando vale mais do que o preço que ele está pagando. Coisas simples agregam valor ao seu produto. A organização da sua loja, a limpeza do ambiente agregam valor ao seu produto. Sempre prezei muito pela higiene. Eu mandei imprimir os dias da semana no bolso do meu jaleco de segunda a sexta-feira, para eles terem certeza que a gente troca todo dia. Cada 20 minutos, os utensílios são limpos com o álcool em gel 70. Esse aqui é o kit higiene, que vai um guardanapo, uma balinha de menta para dar um frescor na boca do meu freguês, um sachê de fio dental personalizado da pipoca do Valdir. Até os pneus do meu carrinho de pipoca eu passo pneu pretinho. Você pode simplesmente pensar, olha, eu vou vender pipoca, e outra, eu vou encantar pessoas com essa pipoca. Por muitos anos da minha vida, eu li, vivi, respirei, sonhei em ser um grande publicitário, um vendedor de imagem, um vendedor de conceito, fazer uma coisa bonita e que pudesse abranger o máximo de pessoas possíveis. Eu conversava com minha esposa, vamos fazer então alguma pipoca diferente? Se tiver mais do que uma cor, por que se a gente misturar mais? E se a gente tentar vender de um jeito diferente, um carrinho diferente, por que não levar isso para a rua? O Toshio fez tudo isso. Ouviu seu coração, ouviu sua esposa, a intuição de publicitário e quebrou. Depois, o pessoal do condomínio liga e fala, olha, o pessoal está vindo aqui cortar a luz de vocês. E agora? Ali reacendeu a ideia, vamos apostar de novo, vamos melhorar o que a gente errou, porque a gente acreditava nisso. Não é vergonha um negócio não dar certo, porque não há nenhuma garantia de que o negócio vai dar certo. Aliás, a maior probabilidade é que o negócio não dê certo. Vários casos de pessoas que tentaram 1, 2, 3, 4, 5 e de repente acertaram, não desistiram. Se eu quero uma coisa diferente, eu preciso fazer diferente. A coisa é simples assim. Por que pipoca tem que sempre ser no saquinho, né? E se a gente tentar inovar até no formato? Veio esse copo que é selado, mantendo a qualidade do produto. E a persistência também fez diferença. O Toshio já vende a pipoca dele em 4 estados. Hoje, olhando o ponto que a gente atingiu, uma microempresa, é uma coisa muito bacana. A característica principal, para mim, não só da inovação e coragem, é o que a gente chama hoje, fundamental também para qualquer negócio, que é resiliência. A capacidade de aguentar diversidade, aguentar problema e seguir em frente. Não há qual negócio não passa por problemas. Apesar da empresa ser uma microempresa, desde já temos um mapa de processo estudado. O que o mercado quer? Porque existe inicialmente aquilo que a gente acha que é, mas acima de tudo a gente tem que ter a capacidade de ouvir. É o mercado que vai dizer. O meu carrinho de pipoca, ele é administrado como se fosse uma grande empresa. O resultado foi tão positivo que já fiz mais de 100 palestras por todo o Brasil. Para vocês terem uma ideia, eu consigo fazer a palestra sem tomar nem um gole de água, porque eu adoro falar sobre o meu trabalho. A gente viu que você gosta de falar mesmo, Valdir. Em menos de 2 minutos você falou de todas as inovações do seu carrinho, né? Não. Tem mais? Sim, temos aproximadamente 140 inovações aqui no meu carrinho de pipoca. Um cartão fidelidade que a cada 5 pacotes, a 6ª pipoca é grátis. Promoção, a dúzia de 10, ele paga 10 pipocas
mas ele recebe 2 grátis. O bacon e o coco, pré-cortado de casa em embalagem especial amanteigada, onde não passa gordura, um pregador de alta pressão para não colocar a mão, pipoca de canjica, que são poucos pipoqueiros que fazem o uso da... Ou seja, posicionamento da empresa, pelo ponto de vista com foco no usuário, não é somente, não pode ser somente, e não precisa ser, posicionamento de grandes empresas. Esse cara aí, o dia que eu vi esse vídeo, eu fiquei bobo de ver assim, né? O que ele fez com um carrinho de pipoca. Vocês acham que o preço dele é mais barato ou mais caro que os outros? Provavelmente vai ser mais caro. Custa um pouquinho mais, de repente, o insumo ali, né, importado, que ele falou que usa o grão importado, não sei o quê, algumas despesas a mais, mas isso está compondo o preço dele. Está cobrindo o custo dele e ele está, com certeza, com um volume grande de negócio. Então, vejam que dá para a gente aplicar em qualquer negócio, basta querermos, basta pararmos para fazer estratégia. Né? E seu papel de líder não deve ser um especialista funcional, você precisa ser estrategista. Muitos empresários querem segurar as rédeas do negócio sendo operacionais a vida inteira. Tem que ser. É importante conhecer o processo para quando você deixar na mão de alguém ou você preparar alguém, você saiba do que aquela pessoa está fazendo, o que ela está falando, para que você não se pegue de calças curtas, né? Mas você precisa pensar o seu negócio. Se você não pensar, ninguém vai pensar por você. Ninguém. Ninguém vai pensar por você. Né? Todos os executivos devem se perguntar se são estrategistas, pois estratégia é sustentáculo de qualquer negócio. Né? Se não tiver uma boa estratégia, todo o resto estará em risco. Você é um estrategista? Pararam para pensar nisso? Se for, ótimo. Vamos evoluir. Se não for, vamos parar para pensar um pouco como. E se tratando de processo estratégico dentro das empresas, a gente tem o planejamento estratégico, que é também outra ferramenta da administração, que pode ser usado, em que você tem um diagnóstico ambiental, em que você utiliza algumas ferramentas de várias teorias do planejamento estratégico, né? Análise SWOT, o Canvas, vocês devem ter ouvido falar, o Pestel, 5 forças de Porter, Blue, Baterias Blue, Gucci, BCG, são várias formas de tudo que é gosto e vontade, e meio aí para fazer. Escolhe uma e coloca em prática, sabe? Diretrizes de identidade organizacional, missão, visão, valores, objetivos, mas não para colocar na parede e esquecer lá, isso aqui tem que fazer parte do dia a dia das pessoas. As pessoas têm que saber por que a empresa tem aquela missão, por que ela tem uma visão, né? Quais são os objetivos estratégicos da empresa. Só faturar mais? Isso se perde, né? Isso acaba se perdendo. Um posicionamento estratégico, qual a estratégia organizacional da empresa? Aqui, do ponto de vista da organização no contexto de mercado. Como é que eu vou posicionar a minha empresa? Né? Os meus produtos, os meus serviços, o meu negócio de modo geral. Tem que parar para pensar nisso. Né? A implementação da estratégia, então você levanta tudo, implementa, formula metas e ações, né? Planos de ação para cada área e tal. Isso é meio burocrático, mas dá para se fazer, dá para pensar em fazer em qualquer tipo de empresa. E o controle estratégico, né? Existe o Balance Scorecard que dá para fazer, ou criação de indicadores para acompanhamento. E aí pode ser indicador de qualquer área, volume produzido, de receita, de custo. Dá para fazer um monte de indicadores de gestão. Então o processo estratégico também é importante para qualquer empresa do ponto de vista organizacional e de visão de futuro. Tenho certeza que esse pipoqueiro aí faz isso aqui de forma empírica. Ele faz isso aqui de forma empírica. Porque ele está pensando no ponto de vista do cliente. O que o cliente quer. Aqui, novamente, então, é só uma relação de um planejamento estratégico. Também vocês podem buscar na internet, tem muita coisa. Não vou ficar me atendo a isso. Tá? Os pontos para uma liderança, para resultados, né, diferenciados na prática. Né? O planejamento estratégico, criar uma estratégia. Né? Se você tem várias áreas, você fazer com que as áreas participem do planejamento, não adianta você fazer sozinho, tem que ter as áreas envolvidas, os gestores envolvidos com a visão de cada área. Se tem um parque industrial, se você tem uma área de eventos, tem um CD, não sei, todo mundo tem que fazer parte desse processo. Não em nível operacional, algum momento talvez, mas no primeiro momento um nível de gestor, para que as pessoas tragam a visão deles lá do processo para tomar a decisão de vocês aqui. Muitos gestores eu vejo tomando decisão na sala do escritório lá de cima e não conversam com ninguém direito. Não entendem a empresa mesmo. Né? Então isso também é um problema. O orçamento, tem um orçamento definido, né? Receitas e despesas provisionadas para o ano, para o semestre, para 2 anos. Esse é um exercício que tem que ser feito.
Aqui fala de escritório de processos e inovação. Empresas pequenas não vão ter muito dinheiro para investir em inovação, mas é importante se pensar em inovação. Vejam o que o pipoqueiro fez. Ele fez muitas inovações, coisas que a gente até conhece já, mas colocou tudo junto no negócio dele e tudo funciona bem. Né? E a gestão de pessoas, de novo, tem que ter gestão de pessoas, não adianta. Já ouviram falar sobre inovação de valor? Do ponto de vista estratégico? A inovação de valor é uma nova maneira de raciocinar sobre a execução da estratégia, que resulta na criação de um novo espaço no mercado e no rompimento com a concorrência. Como é que eu crio? Essa teoria é de um livro chamado A Estratégia do Oceano Azul. Se vocês quiserem ler, comprem e leiam, que vale a pena, é bem interessante, abre a cabeça de vocês do ponto de vista de como se comportar no mercado frente à concorrência. Então a ideia toda está, você criar valor dentro de uma linha de produtos ou de concorrentes, em que você inova a tal ponto que o teu valor seja maior que o do teu concorrente. Valor no sentido do ponto de vista de quem consome, certo? Do ponto de vista de quem está consumindo aquele produto. Então, algo faz você pagar mais caro ou comprar o teu produto porque você tem um valor diferente do que os teus concorrentes têm. Muito interessante essa discussão. Foco em como tornar a concorrência relevante e explorar novos espaços do mercado. Aqui tem um exemplo que é assim, clássico do Cirque du Soleil. Já viram esse exemplo? Ele é bem interessante, porque ele analisa o mercado de circos no mundo. Aqui no caso dos Estados Unidos, começou nos Estados Unidos. Né? Então tem curva de 3 circos aqui. Essa curva aqui é a curva do Cirque du Soleil. A gente vai ver aqui que a gente vai analisar. Tem a curva dos circos regionais menores, pequenos. A gente conhece circos, como é que é a realidade deles, né? E a curva de valor desse cara aqui, eu não falo inglês, tá? Do Bros, lá dos Estados Unidos. Que seria, assim, um dos melhores lá no mercado deles. Um dos melhores e os mais baixos. Aqui o nível baixo e o nível alto. E aqui a gente analisa do ponto de vista de cada ponto desse. Então, do ponto de vista de preço, vejam que o Cirque du Soleil é o mais caro deles e os outros são mais baratos. Beleza? Ok. Astros circenses. O Cirque du Soleil não tem custos com astros circenses, não paga para ter pessoas de renome no circo deles. Os outros circos sim, então tem um custo mais elevado do ponto de vista do Cirque du Soleil. Porque o Cirque du Soleil são pessoas anônimas. Né? Espetáculos com animais. O Cirque du Soleil não tem espetáculos com animais, você tem um custo elevado para ter animais nesse mercado de cursos, de circos. Desconto para grupos. O Cirque du Soleil não tem desconto para grupos, os outros têm. Tem um custo para dar o desconto para os grupos. Então, essa análise ela é do ponto de vista de ter mais valor ou ter mais custo. Espetáculos em vários picadeiros. Então, o Cirque du Soleil tem vários picadeiros nos espetáculos deles. Os outros dois não têm. Diversão e humor, todos estão bem avaliados, como todos bons, com bom diversão e humor. Vibração e perigo, todos também. E picadeiro único, aí está só o Cirque du Soleil. Os outros, não. Olha que interessante. Daqui até aqui, a gente analisou questões relacionadas ao mercado em que os dois atuam e que relacionamos o que um tem e o que o outro não tem, certo? A grande sacada deles é daqui para frente, em que só eles têm. Eles criaram um tema. Então, você vai num show do Cirque du Soleil, cada show tem um tema específico da apresentação deles. Um ambiente refinado para espectadores, várias produções, né, de todas as etnias do mundo, e músicas e danças artísticas. Olha só, eles inovaram do ponto de vista de criar um negócio diferente, com um nicho muito específico de classe A++. É caro você ir no Cirque du Soleil, né? E do ponto de vista de custo, eles tiraram um monte de custo. Claro, eles têm outros para alocar os espaços, tem os custos também. Mas, do ponto de vista de análise do mercado de circos, eles criaram um ambiente novo para eles trabalharem. Onde eles vão pelo mundo, eles vendem muito. Está sempre a casa cheia. Então, eles criaram um ambiente de valor que o cliente percebe o valor diferente dos outros concorrentes do mercado. E isso a gente tem que parar para pensar nas nossas empresas. O que você consegue criar de valor diferente frente aos concorrentes. Aqui é uma análise de cada ponto, não vou meter a eles porque a gente não perder muito tempo, mas tem uma análise aqui bem específica, falando do nicho específico, público só adulto, não familiar, que compara os dois, né? Para quem, o que, como. A definição do negócio deles. Experiência que invoca o imaginário, estimula os sentidos e desperta a emoção das pessoas. Uma experiência que jamais vai se esquecer. Esse é o foco do negócio deles. É muito claro para todo mundo lá.
Empreendimentos que vingam são aqueles que passam rapidamente de um erro a outro para um processo incessante de adaptação, interação e aprimoramento da ideia inicial à medida que vão recebendo subsídios de clientes. Se ouvir o cliente também é importante. O quanto vocês aplicam uma pesquisa de satisfação nos clientes de vocês? Para ouvir o que o cara tem a dizer. Para focar no ponto de vista do cliente. Para saber o que o cara está pensando. A gente toma a decisão pensando do nosso ponto de vista como empresário. E não do ponto de vista de quem consome o nosso produto. Canvas, né? Já fizeram essa experiência de Canvas? Muito interessante, que vai de encontro a tudo que eu falei aqui de estratégia, inovação de valor e Canvas, proposta de valor, isso é bem legal de fazer, vale a pena vocês perderem um pouco de tempo com isso e fazerem algum exercício na empresa de vocês, né? Tem vídeo no YouTube, ensina como fazer, tem um monte de gente falando sobre essas coisas, é só buscar. Tá? Alguns exemplos aqui, né, de empresas que realmente inovaram no mercado, né? Netflix, Trivago, Walt Disney, Facebook, Cirque du Soleil, cada uma com o seu jeito, né? Uber, WhatsApp, coisas que a gente que estão no nosso dia a dia aí, a gente usa e achar uma forma de criar valor para a gente.